Dando continuidade ao programa da semana passada, o meu entrevistado, Dr. Ricardo Baceto, vai falar esta semana sobre homeopatia. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Dando continuidade ao programa da semana passada, meu entrevistado, Dr. Ricardo Baceto, ele que é acupunturista e homeopata. Muito obrigado por dar continuidade e sequência ao nosso programa, Dr. Ricardo. Eu gostaria de saber sobre o aspecto da homeopatia, que hoje tem levantado, na verdade, algumas teses a respeito, né? Qual é o princípio da homeopatia? Até nós chegarmos nesse tema. A homeopatia ela é muito antiga comparado com a medicina que a gente pratica hoje no Ocidente aqui, né? Ela é do século XVIII, né? Do final do século XVIII. Portanto, de uma época que a gente tem que contextualizar o surgimento dela nesse conhecimento científico, médico, biológico daquele período, né? Então, ela foi um sistema, vou contar brevemente a história, como que surgiu. Contar, que eu acho linda a história. Ela praticamente foi descoberta, entre aspas, por acaso, a forma, o que significa homeopatia, ou qual é o método, baseado em quê? Porque o criador da homeopatia, Samuel Hahnemann, um médico alemão, ele desiste da prática da medicina e passa a viver da tradução de livros médicos. E ele está traduzindo um livro de um autor inglês, e nesse livro ele encontra uma descrição do tratamento da malária com o uso do quinino. Quinino é esse que tem na água tônica, né? Sim, sim. E que até hoje muitos antimaláricos levam um produto decorrente do quinino, um princípio ativo do quinino, da quinina, que é uma casca de uma árvore, de onde se tira isso, para tratar a malária. Os antimaláricos modernos, muitos têm ainda esses derivados do quinino, né? Então ele lê esse livro, está traduzindo o livro e lá está explicando o motivo pelo qual o quinino realmente tratava a malária, como trata até hoje. Então ele era efetivo para o tratamento da malária. E a explicação do autor inglês é de que ele tratava a malária porque era uma substância amarga. Ele achou aquilo absurdo porque inúmeras substâncias amargas não tratavam a malária e o quinino, que era amargo, tratava. Então, alguma coisa tinha de diferente entre essas substâncias. Então, ele resolve fazer uma coisa que a gente vai chamar de um método, entre aspas, científico de hoje, que é a autoexperimentação. Ele experimenta o quinino e começa a comer um pedaço da casca de quinino todos os dias e faz um quadro de intoxicação pelo quinino, porque come muito isso. E esse quadro da intoxicação é um quadro de febre com um ritmo igual ao da malária, uma febre com tremor, calafrio, depois troca por uma sensação de calor, daqui a pouco calafrio terrível, muito tremor, e ele então faz um postulado. Ele fala assim, provavelmente o quinino trata a malária porque ele é capaz de provocar uma doença artificial pela intoxicação semelhante à malária, que provoca o organismo da pessoa a reagir no sentido contrário. Muito, entre aspas, como uma vacina, por exemplo. Certo. E, em função desse risco da intoxicação, do uso de uma substância que causa um sintoma por intoxicação para tratar a doença, ele começa a diluir essa substância em doses cada vez menores, na dose que ele julga na observação dele, a mínima possível para provocar a reação e não provocar a intoxicação. Entendi. Só que nessa evolução ele chega em níveis de diluição que hoje não são aceitas como efetivas, que têm um efeito bioquímico real, né? Você vai tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, tem a dose lá que se sabe, depois de 500 pesquisas, que aquilo é suficiente, é a dose necessária para causar aquele efeito. Mas naquele período não se tinha essa noção e ele vai diluindo, então faz diluições bem altas, né?
Mas, independente disso, ele, a partir dessa descoberta, ele vai fazendo essa pesquisa, esse estudo, com ele e com um número imenso de experimentadores que ele passa a contratar para tomar o remédio. O Hahnemann, né? O Hahnemann. E anotar, ele tem os livros da matéria médica, que ele vai anotando os sintomas que as substâncias provocam, desde substâncias que são tóxicas, como o mercúrio, por exemplo, até substâncias relativamente inertes, como o sal, cloreto de sódio. E ele vai usando a diluição para evitar essas intoxicações, esses sintomas mais intensos da intoxicação. Então tem um número imenso de substâncias experimentadas que ele fez, que ele desenvolveu, e ao longo do tempo a prática clínica dele vai corroborando esse postulado que é a lei dos semelhantes, tratar com o que causa. E por que estão hoje levantando uma lebre, que eu vi algumas entrevistas, do efeito placebo? O efeito placebo, ele adquiriu ao longo do tempo na história da medicina e popularmente um tom pejorativo. Mas o efeito placebo como alguns professores que eu já tive, não de homeopatia particularmente, até da área de dor, por exemplo, é um santo remédio. Tudo pode ter efeito placebo e tudo pode ter o inverso do efeito placebo, que é chamado efeito nocebo, que é... O que é o efeito placebo? Você usa uma substância inerte, que não tem efeito terapêutico nenhum, não teria efeito terapêutico nenhum, e a pessoa melhora mesmo assim dos sinais e sintomas que tem. Então, esse é o efeito placebo. O efeito nocebo é o contrário, você usa uma substância inerte e a pessoa tem efeitos negativos que não tem nada a ver com aquilo, mas para a pessoa a relação é exatamente essa. Então, os medicamentos convencionais alopáticos também têm a porção de efeito placebo, que depende da relação que o paciente tem com o uso do medicamento, como ele foi prescrito, dentro de que contexto. E isso é bem-vindo, porque o importante é que a pessoa melhore, né? Isso não quer dizer que para a gente, no meio da ciência, no meio científico, a gente não tenha que demonstrar o que vai além do efeito placebo para qualquer terapêutica. Então, a homeopatia tem nesse contexto do efeito placebo, ela tem tanto efeito placebo quanto a alopatia pode ter. Ela tem a vantagem que, culturalmente, não é previsto para ela o efeito nocebo. Entendi. Enquanto uma pessoa, quando vai tomar alopatia, principalmente se ela tem um perfil mais ligado às coisas naturais, e não gosta da questão química, do uso de medicamentos mais fortes, ela tende a desenvolver mais efeito nocebo, ou seja, toma um remédio e às vezes desenvolve sintomas que não tem nada a ver com o efeito colateral daquela droga. Pois é, porque tem aquela história, nós vamos deixar para o segundo bloco, que falam assim, toma uma homeopatia, se bem não fizer, mal também não vai fazer. Eu quero que você fale sobre isso no segundo bloco, tá bem? Voltamos já. As prioridades do condomínio, por exemplo, decoração da área comum, o que vai ser colocado naquele hall de entrada, ou naqueles espaços, por exemplo, da piscina, enfim, onde há o espaço de convivência dos condôminos, não deve ser uma decisão tomada unilateralmente pelo síndico, porque o gosto daquele síndico pode ser diferente do meu, e o dinheiro não é só do síndico, é de todos. Eventualmente aquele síndico é um síndico contratado. Então, sempre que for essa pauta a ser discutida, se envolva nela. Debata, o dinheiro é seu, então você tem que expor sua opinião e mostrar que você tem interesse naquele assunto. Não só nesse assunto, mas em outros. Mas nesse especificamente, por quê? Porque a decoração, ela vai ficar durante muito tempo ali. Se não for da maneira como você acha mais adequado, aquilo ali vai ser parecido com um desperdício de dinheiro. Então se envolva nas discussões e vá até o fim. Até a próxima. Esta semana é lua minguante,
que é um importante momento para a gente se desapegar de muitas coisas. Mercúrio faz uma relação tensa a Saturno no céu. E ter informações demais sobre as coisas não significa saber, ter conhecimento. É melhor ter ideia dos nossos limites e perceber se há muita distância entre teoria e a prática na nossa vida. Maior flexibilidade nas negociações e conversas se faz necessária. Mas para a vida não ficar só chata, só no material, é importante a gente se lembrar de acrescentar mais beleza e suavidade no cotidiano. E as artes são fundamentais para nos tirarem do básico. Até a próxima semana! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Gaia, Escola de Astrologia de São Paulo, promove o 18º Encontro Anual de Astrologia, dias 28, 29 e 30 de julho. Informações 11 5084 3256. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia. O evento acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações 21 22 13 09 72. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Dr. Ricardo Basseto, ele que é do signo de Sagitário, tem a Lua no signo de Áries e o ascendente em Escorpião, que eu não tinha citado no primeiro bloco. Dr. Ricardo, essa ideia de que se bem não faz, mal também não vai fazer. Eu aproveito isso para até falar um pouquinho antes, voltar a essa ideia do placebo. Então, o problema do placebo no meio científico nosso, ciência de uma forma geral, ciência médica particularmente, é que o método científico ele implica em você fazer estudos onde você cria um ambiente onde diminua a chance de ter viés, ter um desvio de percepção, de avaliação provocada pelo observador, ou seja, para diminuir o erro, né? Seria mais ou menos isso. Ou eu influenciar, eu quero que a homeopatia funcione, então eu vou lá colher os dados e mesmo inconscientemente eu puxo para cá, puxo para lá. Então, o método científico, seja para a homeopatia, seja para outras coisas, para outros sistemas terapêuticos, ele é um método bastante amarrado. O problema é que você tem que criar ambientes o mais parecidos entre os grupos, o grupo que toma placebo e o grupo que toma homeopatia. Eles têm que ser coesos, homogêneos, porque senão isso dá um viés de interpretação. Entendi. Né? Então, o problema da homeopatia é que, entre aspas, a melhor homeopatia é aquela que individualiza bem cada sintoma. Então, quando eu vou estudar, é muito difícil com a homeopatia você fazer um estudo clínico comparando o placebo e o remédio, com um remédio, o mesmo remédio para todas as pessoas que estão ali sendo submetidas. Por exemplo, eu quero ver se a homeopatia é melhor que o placebo para a dor de cabeça. Aí a gente vai lá e vê qual o remédio para a dor de cabeça da homeopatia. A beladona é. Então você dá para 50 pessoas beladona com dor de cabeça e 50 pessoas tomam lá o placebinho. Tá. Sem saber, obviamente, né? Que a gente chama de cego, estudo cego. E aí você vai comparar se a beladona foi superior ao placebo. O problema é que a homeopatia, a dor de cabeça de beladona, ela tem que ser pulsátil, daquela que parece que vai explodir a cabeça, a pessoa fica vermelhona, pode ter dilatação da pupila, tem uma série de características que indicam a beladona.
E se eu der a beladona para pessoas que não tenham essa dor de cabeça, ela não serve. Então a gente tem outras dores de cabeça, que é tipo sépia, né, dor em peso, em aperto, aquela dor mais tipo tensional, ou dor que pega a sua região da nuca, que é geossêmion. Então tem essa individualização faz com que o trabalho clínico da homeopatia ele não possa ser comparável, ele sempre vai ter uma falha de estrutura. Então está se procurando o método científico para aplicar para a homeopatia, que ela não se perca. Então, assim, se bem não faz, como é? Se bem faz, se não faz bem, mal não faz. Então, isso, na verdade, é assim, a homeopatia realmente a chance de efeito colateral, como a gente conhece na alopatia, ou seja, tem um efeito que se espera do remédio, mas junto com eles, por exemplo, dá uma gastrite, ou afeta o rim, ou afeta o coração, ou seja... Não é possível dar problema. Dessa forma, como tem na alopatia, esse efeito colateral não existe na homeopatia. O problema da homeopatia é o mau uso, o uso da homeopatia frente às circunstâncias para onde ela não está bem indicada. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que... Essa é uma briga com os alopatas, né? Uma criança está lá, começa com uma otite, tem uma dorzinha de ouvido, não tem febre, mas chora. Bom, vai lá, homeopatia, é possível a homeopatia tratar isso. Mas uma criança que faz um quadro de febre alta, com uma otite supurada, com pus, com muita dor... Você tratar só com homeopatia, você tem o risco de permitir que essa doença evolua para um quadro mais grave. Entendi. Que pode chegar até uma meningite, por exemplo, e pode matar. Então, isso é um erro clínico, não é um erro, uma limitação da terapêutica, porque cada medicamento, cada terapêutica mesmo na medicina em geral, ele é melhor para determinadas coisas. Vou usar um exemplo grosseiro. Eu não vou pegar um hormônio para tratar fogachos da menopausa e dar para uma pessoa que está sentindo dor de infarto, por exemplo, porque não é o remédio do infarto. Entendi. Então, eu não posso querer usar a homeopatia por uma otite supurada, porque a homeopatia não é para tratar otite supurada, ela é para tratar uma otite leve, simples. Né? Isso não tem desdouro nenhum. Cada terapêutica, cada especialidade, cada forma de atuar para o bem do paciente tem seus limites e suas possibilidades. A gente tem que usar as possibilidades da homeopatia e tem que saber os seus limites para não comer bola. Né? Eu posso, no caso, chegar, eu estou com uma dor de dente, eu estou com um problema estomacal, eu estou com algum problema no intestino, eu estou com uma dor de cabeça, eu posso chegar numa farmácia e me automedicar? Estou gripado, vou tomar um remedinho para resfriado e vou lá para gripe e vou comprar uma homeopatia. Funciona assim? Pode, mas não deve. Você pode ir lá e comprar, e tem os medicamentos, tem as coisas que são de uso assim mais genérico, vamos dizer, mas isso se encaixa exatamente no que eu falei anteriormente no estudo da individualização. Né? O princípio da homeopatia é achar o remédio mais semelhante. Então, nem todo remédio para o resfriado, para a gripe, é para aquela gripe, aquele resfriado que a pessoa está naquele momento. De qualquer forma, tem que passar por um profissional, né? Esse é o ideal. Qualquer terapêutica, ela implica no ato médico, que é diagnóstico, e aí sim a terapêutica. Né? Então, nem sempre o que a gente imagina que tem é o que a gente tem. Doutor Ricardo, existem médicos homeopatas que são de dose única, né? Isso. Achar faz uma anamnese, né? Faz-se uma anamnese com o paciente, né? Acha-se a homeopatia para aquela pessoa e ela só toma aquela homeopatia e parece que as coisas todas se dão bem. É isso mesmo? Eu estou falando assim, bem de uma forma como eu aprendi. Tá. E outros que não são unicistas, né? O nome? Unicistas. Outros que não são unicistas, eles vão dando homeopatia e tal, até para determinados tratamentos. Como é que funciona? Você é partidário de qual método? A minha formação é de unicista. Mas também isso a gente precisa colocar dentro de um contexto, né, que é histórico e é importante.
originariamente, o Hahnemann, ele estudou substância por substância, separadamente. Entendi. Né? Essas substâncias, na experimentação, que é o que dá o parâmetro do que ela pode causar e, portanto, poderia tratar, né, a lei dos semelhantes, essa experimentação dá inúmeros sintomas. A gente tem uma substância, um policresto, que é uma forma de descrever alguns tipos de medicamento, como o sulfur. Ele tem quase 5.000 sintomas descritos. Então, você pega a matéria médica de sulfur, é uma coisa imensa. Então, é lógico que para eu prescrever sulfur para uma pessoa, ela não precisa ter 5.000 sintomas, né? Entendi. Mas ela precisa ter os sintomas que mais qualificam para a utilização de sulfur, né? Então, o unicista, ele se baseia em achar o medicamento mais semelhante ao conjunto de sintomas. O conjunto de sintomas que trazem maior sofrimento, ou que estão na base da doença da pessoa, para tentar provocar essa reação o mais de fundo possível. Daí vem a ideia de medicamento de fundo, como às vezes se fala popularmente. A questão é que, pós-Hahnemann, várias linhas de homeopatia surgiram com outros perfis. E entre eles, mesmo dentro do unicismo, desenvolveu uma linha que tem uma escola importante na Argentina, onde eu estudei, que é unicista, mas mentalista, onde os sintomas mentais de comportamento e de atitude adquirem um peso maior na escolha dos medicamentos. Então, daí veio a ideia de que se você acha o núcleo da pessoa, você prescreve aquele único medicamento e aquele é o remédio da pessoa para a vida inteira. Então, isso existe muita discussão e eu particularmente, não sou partidário disso. Isso leva a muitas circunstâncias de equívocos ou enganos, como aquele que eu citei da otite supurada, porque a pessoa fala assim, ela está ótima mentalmente, mas está com a orelha saindo pus, está quase morrendo, mas a cabeça dela está ótima, ela está feliz, está de bem com... Então, estou usando, não devia talvez falar dessa forma um pouco pejorativa, mas assim, eu acho que é um exagero, né, por um determinado extremo. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas, algumas linhas de estudo começam a fazer o chamado alternismo, que você, como não acha um medicamento que cubra perfeitamente aquele quadro, você alterna 2 medicamentos que são muito semelhantes. Entendi. E aí vai conseguindo esse efeito. Então, tudo depende do objetivo. Então, a discussão que ocorre no meio da homeopatia, de que tal linha é melhor ou pior, como dizia o próprio Hahnemann, assim, a jactância do médico termina ao lado do leito do enfermo. Então é isso. Não adianta ficar discutindo se o unicismo é superior ou tal, se o paciente não melhora com remédio único. Você tem que melhorar o paciente. Isso é verdade. Então, é a mesma coisa. Não adianta discutir se a homeopatia ou a alopatia qual que é melhor. Aquele que trouxer mais benefício para o paciente naquele momento é o que é melhor naquela situação. Doutor Ricardo, quero te agradecer muito todas essas gravações que fizemos. Eu acho que foram bastante esclarecedoras para o nosso público. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado a você. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.